Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, gostaria de esclarecer dois pontos que são os mais mal compreendidos pela maior parte daquelas pessoas que se consagram ou que pretendem se consagrar. Primeiro é a questão dos méritos espirituais. O que são os méritos espirituais e como funciona a doação dos méritos espirituais, a administração desses méritos espirituais por parte de Nossa Senhora. E o segundo ponto é a intercessão. A maior parte das pessoas que se consagraram ainda não compreendem como funciona a intercessão. Alguns têm dúvidas se pode ou não interceder pelos outros, se pode ou não rezar pelos outros. Afinal, nós entregamos tudo à Santíssima Virgem. É lícito, portanto, interceder pelas pessoas? É lícito oferecer as minhas orações, o meu terço, a missa, jejuns ou novenas por esta ou por aquela outra causa? Essas são perguntas muito comuns por parte daquelas pessoas que se consagram ou que querem se consagrar e que, na maior parte das vezes, não encontram uma resposta satisfatória. Pois bem, vamos começar pela questão dos méritos espirituais. O que são os méritos espirituais? São os méritos espirituais, ou tesouro espiritual, são os merecimentos pelas boas obras que nós realizamos. Lembre-se que quando nós nos consagramos totalmente à Santíssima Virgem, conforme ensina São Luís Grignon de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção, nós entregamos tudo a Jesus e a ela. A Jesus como fim último, a ela como meio de chegarmos mais perfeitamente a Ele. Consagramos o nosso corpo com os seus sentidos, a nossa alma com as suas faculdades, os nossos bens exteriores, aquilo que nós possuímos materialmente falando, e os nossos bens interiores. Estes bens interiores constituem esse tesouro espiritual. Os merecimentos de todas as boas obras que nós realizamos. É como se cada coisa boa que nós fizermos, se estamos na graça de Deus, esse detalhe é necessário, importante de se dizer, então tem um valor espiritual, agrega ali valores ao nosso tesouro espiritual. Cada coisa boa que nós realizamos, cada terço que nós rezamos, cada missa que nós participamos, a caridade que fazemos para com o nosso próximo, o mal que nós suportamos, enfim, a contenção dos nossos maus instintos, a luta para poder fazer o que é correto, tudo isso é meritório diante de Deus. De forma que quanto mais boas obras e com quanto mais amor fizermos as boas obras, tanto mais cresce o nosso tesouro espiritual. Esse tesouro espiritual, ele, quando nós morrermos, se morrermos na graça de Deus, ele vai se transformar em grau de glória. Quanto maior o tesouro espiritual, mais feliz será a pessoa. Maior será o grau de felicidade daquela pessoa, o grau de glória daquela pessoa. Lembrando que no céu, o céu não é comunista. Né? Enfim, ou seja, os graus são diferentes. Todos são totalmente felizes. Isso sim, plenamente felizes. Mas há aqueles nos quais cabe mais felicidade, por assim dizer. Porque alargaram mais o seu coração, amaram mais, se dedicaram mais a Deus, ao seu próximo e assim por diante. Então, quando nós nos consagramos totalmente à Santíssima Virgem, este mérito espiritual é entregue a ela também. Lembrando que este tesouro espiritual, estes valores espirituais, eles constituem basicamente duas partes. Tem uma parte que é pessoal, sua, que você entrega tudo a Nossa Senhora, mas ela vai guardar porque não pode transferir a ninguém mais. É sua, é pessoal e é intransferível. Chama-se valor meritório das boas obras, que é como que a paga que Deus lhe dá por todas as boas obras que você realiza. E há uma outra parte deste tesouro espiritual, que é como que a gorjeta espiritual que Deus dá, que chama-se valor impetratório e valor satisfatório das boas obras. Esta é a parte doável. Então existe a parte pessoal e intransferível, que são os valores meritórios, e a parte doável, que é constituída pelos valores impetratórios e o valor satisfatório. O que é valor impetratório? É esta parte do tesouro espiritual pela qual nós alcançamos graças ou para nós ou para alguma pessoa viva. E o que é valor satisfatório? É esta parte do tesouro espiritual pela qual nós alcançamos o perdão das penas dos pecados para nós ou então para alguma alma do purgatório. Lembrando que perdão das penas não é perdão da culpa. A culpa se obtém o perdão pelo arrependimento e pela confissão sacramental. Perdão das penas, quer dizer, desta reparação, né, que nós temos que fazer por causa dos pecados que cometemos. Então, se nós não repararmos aqui, iremos ter que reparar no purgatório. Então, chama-se pena esta reparação, que pode iniciar aqui, pode até ser toda ela feita aqui na Terra. Mas, se não feita aqui na Terra, senão não fazemos penitência suficiente.
se não fazemos caridade suficiente, se não fazemos, então, ali orações suficientes para poder reparar estas penas, teremos que pagá-las no purgatório. E o valor satisfatório é justamente para pagar ou toda ou uma parte destas penas devidas aos nossos pecados. Portanto, esta parte, o valor impetratório pelo qual conseguimos graças para nós ou para outra pessoa viva, e também o valor satisfatório, constituem a parte doável das nossas boas obras, que quando nós nos consagramos, entregamos totalmente nas mãos da Santíssima Virgem para que ela administre como ela quiser. Portanto, não somos nós mais que vamos determinar para quem irá este valor impetratório, ou os méritos impetratórios deste terço que rezei, ou os valores satisfatórios desta missa que eu participei e assim por diante. Entregamos tudo a Nossa Senhora. E ela administrará. Lembrando, fazendo aqui um pequeno parênteses, que todas as obras que nós realizamos, uma vez que nós somos consagrados, elas são purificadas por Nossa Senhora. É ela quem oferece a Deus como sendo dela. De forma que, só por este fato de nós nos termos consagrado e Nossa Senhora purificar as boas obras antes de oferecê-las a Deus, estas boas obras alcançam um grau muito maior, de um valor muito maior, espiritualmente falando. Há um rendimento muito maior só pelo fato de nós termos nos consagrado, porque Nossa Senhora não oferece coisa de segunda para Deus. Ela purifica, reveste dos seus méritos, das suas virtudes, melhor falando, e oferece assim para Deus, para que seja muito agradável a nosso Senhor. E assim, quando nós, portanto, nos consagramos, tudo passa a pertencer a ela. A pergunta, portanto, se nós nos consagramos, entregamos tudo à Santíssima Virgem, eu posso interceder por alguém? Eu posso oferecer a missa por uma pessoa? Eu posso oferecer uma novena por alguém que me pediu? Eu posso, então, de alguma forma, estar apresentando as necessidades dos outros a Deus? Como é que eu faço? Vejam bem, interceder, nós podemos e devemos interceder por todas as pessoas. Mesmo consagrado. Aliás, mais ainda como consagrados. Mas nós não podemos oferecer os méritos das boas obras. Realmente não podemos. Mas quando eu rezar um terço, eu posso continuar fazendo aquele oferecimento, Divino Jesus, ofereço por isso, por aquele outro? Não, você não vai fazer isso mais. Você vai fazer algo muito mais eficiente do que isso. Você vai oferecer o terço a Nossa Senhora. Você vai oferecer a missa a Nossa Senhora, a novena que você fizer a Nossa Senhora. Tudo, já automaticamente, mesmo que você não se lembre, já pertence a ela, porque você já se consagrou e uma vez por todas, tudo que você fizer já pertence a Nossa Senhora, ainda que você não se recorde, ainda que você não se lembre. Tudo já pertence a ela. Então, como é que a gente faz se alguém nos pede intercessão? Nós vamos interceder por aquela pessoa. De que forma? Nós vamos apresentar as necessidades desta pessoa, deste filho, deste esposo, desta família, desta situação no mundo, do clero, deste sacerdote, de quem quer que seja, as necessidades dessa pessoa que nos pediu a oração, ou pelas quais nós nos obrigamos ou nos dispomos a rezar, nós iremos apresentar as necessidades desta pessoa à Santíssima Virgem. Porque nós não temos nada. Eu não posso oferecer o terço na intenção daquela pessoa. Não posso oferecer a missa na intenção daquela pessoa. Não posso oferecer a novena na intenção daquela pessoa. Por que eu não posso oferecer? Porque não me pertence mais. Eu entreguei tudo a Nossa Senhora. Tudo. Significa tudo mesmo. Então, inclusive, portanto, os méritos, os merecimentos das boas obras. Isto é o valor interior que eu consagrei, que eu entreguei, que eu doei, que eu coloquei nas mãos da Santíssima Virgem para que ela administrasse. Mas então, como é que eu vou socorrer essas pessoas? Você vai apresentá-las com as suas necessidades à Santíssima Virgem. E lembre-se de uma coisa, Nossa Senhora ela é generosíssima, ela é liberalíssima naquilo que se refere à doação dos seus dons, dos seus bens, entendeu? Dos bens que ela tem e das quais ela é econômica. Ela é a econômica de Deus. Ela é a detentora de todo esse tesouro espiritual daqueles que se consagraram e de ricas graças que Deus concedeu apenas a ela. Portanto, ela nunca será indiferente aos pedidos dos seus fiéis escravos. Imagine só, como Nossa Senhora espera a oportunidade também de demonstrar a gratidão, toda a gratidão que ela tem para conosco pelo fato de nós termos confiado tanto nela que entregamos tudo a ela, a nossa vida, a nossa existência, os nossos méritos, os nossos bens espirituais. Então, como um mendigo, como um indigente, não é? Que se fez mendigo e indigente para poder honrar e enriquecer a Santíssima Virgem dos méritos espirituais, então nós vamos até ela e vamos dizer: Mãe Santíssima, esta pessoa precisa de tal coisa, e vamos apresentar a ela aquela necessidade. Mãe Santíssima,
na minha família está precisando de tal coisa, olha esta situação, olha este amigo que pediu as orações. Você vai apresentar a Nossa Senhora todos os seus pedidos, todos os pedidos das pessoas que te pediram intercessão, e vai confiar nas mãos dela. Ela vai fazer muito melhor do que se você oferecesse o terço, a missa, a novena, o que quer que seja. Nossa Senhora não é indiferente às nossas necessidades ou às necessidades daquelas pessoas por quem nós intercedemos e por quem nós pedimos. Pelo contrário, Nossa Senhora tem muita alegria e satisfação. Ela se obriga, por assim dizer, em atender, em acolher com muito mais presteza as necessidades que os seus fiéis escravos lhe apresentam, porque estes, ela sabe, se despojaram completamente para poder honrá-la. Portanto, não tem que ter medo de apresentar a Nossa Senhora. Ela vai cuidar, melhor do que nós cuidaríamos. Então todas as pessoas, ninguém vai ficar sem intercessão, ninguém vai ficar sem socorro espiritual, tá bem? Então, para você que tinha dúvida, para você que tem dúvida ainda, não é? Que está pensando se consagra ou não, você que se consagrou, saiba disso. Então, nós podemos e devemos interceder por todas as pessoas. Me chamou a atenção uma vez uma senhora que, compreendendo de maneira completamente equivocada a questão da consagração, alguém lhe pediu oração, e ela, depois que tinha se consagrado, ela disse: sinto muito, mas eu não posso rezar por você, porque eu consagrei a Nossa Senhora, os meus méritos pertencem a ela. Evidentemente que essa senhora não compreendeu nada. Ela deveria dizer: vou rezar sim por você. Entendeu? Quer dizer, você vai apresentar a necessidade daquela pessoa, a Santíssima Virgem vai rezar. Quem vai aplicar os méritos é a Santíssima Virgem. Portanto, você não vai oferecer os mistérios do terço, ou a missa, ou a novena, naquela intenção específica. Você oferece tudo a Nossa Senhora. Você vai rezar o terço? Então, ofereça esse terço nas intenções da Santíssima Virgem. E apresento aqui à senhora a necessidade dessa família, a necessidade desta pessoa. Apresento aqui à senhora este irmão que está enfermo. Apresento aqui à senhora a necessidade do clero, as intenções do Santo Papa. Apresento tudo à senhora. Então, para que a senhora possa cuidar. E reze. Simplesmente isto, ok? Então, de forma que não precisa ter nenhum atrapalho. Que a Santíssima Virgem então abençoe todos vocês e ajude cada vez mais a compreender esta maravilhosa consagração e a vivê-la bem e a difundi-la por todos os cantos para que muitas mais almas se santifiquem e muitas mais pessoas se beneficiem da doação dos méritos. Porque muitas almas, a maior parte daqueles que se salvam graças à intercessão e aos méritos fornecidos por outros. Se nós entregamos tudo a Maria, ela saberá o que fazer e, sobretudo, ela resgatará muitas almas que de outra forma irão se condenar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.